Outra característica muito comum das crianças que são mimadas é que falta adulto referência. Às vezes a criança mimada até tem um adulto referência, assim, ou algo muito próximo disso, mas ela não tem conexão de verdade com essa pessoa. Ela tem um adulto ali que se sobressai entre os outros que cuidam dela, mas ela não tem verdadeira conexão com essa pessoa. E isso também gera um problema, isso também gera uma insegurança, isso também gera diversas consequências no desenvolvimento emocional e psicológico dessa criança. Eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre essa questão do adulto referência. Qual é a diferença de cuidar dos filhos e educar os filhos? Porque dar banho na criança, dar comida para a criança, trocar a fralda da criança é cuidar da criança. Agora, educar é outra coisa, é outro contexto, é outra história, o buraco é bem mais embaixo. A gente confunde muito o cuidado com a criança com a educação da criança. Não é porque nós estamos dando banho que nós estamos verdadeiramente educando. Existe essa diferença e eu fiz um vídeo bem completo sobre isso, sobre a diferença do adulto cuidador para o adulto referência. A tendência é que as crianças mimadas, elas não possuam esse adulto referência, possuam somente o adulto cuidador, que faz ali as coisas, dá comida, troca a fralda, mas que não é verdadeiramente a referência da criança, que não é aquele adulto que tem conexão profunda com a criança. Porque quando você tem conexão profunda com a criança, você consegue educá-la, você consegue impactar essa criança através dos seus exemplos e você consegue impactar verdadeiramente essa criança através das suas atitudes, da sua fala. Quando você não tem conexão, a educação falha, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se você tem verdadeiramente conexão com essa criança, as coisas que você vai falar para ela, as coisas que você vai ensinar para ela, vai prender na cabecinha. A criança não tem como prender na cabecinha dela tudo que ela ouve de todo mundo. É muita gente, é muita coisa, ela vai pra escola, vai pra casa da tia, vai pra casa da madrinha, então não tem como ela simplesmente guardar tudo que todo mundo fala. A criança, o cérebro da criança, na realidade, dá preferência para aquilo que o adulto referência da criança está falando. Quando o adulto referência da criança é a mãe, e geralmente a tendência é que seja a mãe, tudo que a mãe fala tem peso em dobro, tudo que a mãe fala é muito mais importante. Se a mãe fala que a criança é feia, por exemplo, isso fica preso na mente da criança de um jeito muito mais impactante, muito mais profundo do que se a vizinha disser que a criança é feia. A criança pode até se importar com o fato de que a vizinha disse que ela era feia, mas se a mãe fala isso, é muito mais importante, é muito mais relevante, é muito mais impactante, porque é a adulta referência. A tendência é que a mãe seja adulta referência, mas não necessariamente a mãe é. Nem todas as crianças possuem mãe, nem todas as crianças que possuem mãe, possuem a mãe como adulto referência. Deu pra você entender? Então, quando a criança é mimada, geralmente falta essa figura de adulto referência. Essa é uma característica que a gente também consegue identificar nas crianças que são mimadas. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu ouço com frequência as pessoas falarem: ah, não, eu não vou educar o meu filho sem bater ou sem gritar porque eu tenho medo de que ele fique mimado. E a criança mimada faz tudo que ela quer, tem tudo do jeito que ela quer e ela acaba batendo no pai e na mãe porque cresce um pequeno tirano. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu falo de disciplina positiva, eu não estou falando em mimar a criança, eu não estou falando em deixar a criança fazer o que ela quiser. Eu estou falando em educar sem violência. Apenas isso. Quando a gente tira a violência, a gente substitui por uma série de ferramentas que trazem muito mais resultado, que trazem muito mais benefícios e que nada tem a ver com deixar a criança fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer, ou simplesmente mimar a criança. Quando você educa o seu filho pela disciplina positiva, não significa que todo brinquedo que ele te pedir no shopping você vai comprar para ele. Mas quando você disser não e ele se jogar no chão chorando, você não vai levantar e bater nessa criança, você não vai levantar e gritar com essa criança, que seria uma abordagem agressiva. Você vai entender que o que essa criança está passando é frustração, que a frustração é normal e a sua preocupação vai ser em ajudar o seu filho a lidar com esse sentimento. Não é fazer tudo que ele quer ir lá e comprar todos os brinquedos que ele te pediu, é ajudar a criança a lidar com o sentimento de que aquele brinquedo está faltando, é ajudar a criança a lidar com a frustração de não ter aquilo. Quando a gente tem empatia para entender que as crianças sentem as coisas, que elas ficam tristes, elas ficam alegres, elas ficam frustradas e a gente tem as ferramentas para lidar com isso, aí a gente está verdadeiramente educando sem violência. Esse é o ponto, não é deixar fazer o que quiser, é saber o que você vai fazer com aquilo que o seu filho quer.